Aqui na Arena da Liberdade, o assunto é, a partir de agora, liberdade para trabalhar, 40% mais empregos e 89% mais empresas. Estão todos convidados para permanecerem conosco. Vamos compor o palco, inicialmente chamando a mediadora, secretária de Desenvolvimento de Porto Alegre, muito bem-vinda, Júlia Tavares. A Júlia vai mediar um debate com os seguintes painelistas. A Juliana Rios, que é coordenadora do programa Minas Livre para Crescer. Bem-vinda, Juliana. Está subindo no palco. Lauren Mombar, presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Lauren. Acompanhando a Lauren, o Silvio Ramão, que é analista na Junta Comercial. Bem-vindo, Silvio. E fechando este grupo, muito bem-vindo o CEO do Instituto Liberal de São Paulo, ILISP, Marcelo Faria. Muito bem-vindo, Marcelo. A palavra, então, está com a nossa mediadora. Tudo com você e um bom momento, Júlia. Boa tarde a todos. Que bom voltar ao IEE, ao Fórum da Liberdade. Eu que já fui presidente do IEE e do Fórum Liberdade entre 20 e 21, e é uma honra estar aqui mediando com a Lauren, com o Silvio, que são meus amigos, trabalhamos juntos, né, na desburocratização do Estado, a questão de melhoria de ambiente de negócio de Porto Alegre, e recebendo a Juliana e o Marcelo para também contribuir um pouquinho nessa questão de liberdade econômica. Eu acredito que a liberdade econômica, a liberdade de empreender, é algo que a gente sempre defendeu como Instituto, como IEE, como Fórum da Liberdade, e a gente começa a ver ela sendo colocada em prática. A Lei da Liberdade Econômica, que veio em 2019, nos trouxe mecanismos para conseguir simplificar e desburocratizar a vida do cidadão. E a gente vai aqui falar um pouquinho de iniciativas que já estão sendo implementadas, o impacto delas na vida das pessoas. Então, convido para começar o nosso debate aqui o Marcelo, que vai fazer uma explanação especial, inicial também, de como a liberdade econômica atinge as pessoas e como é que ela consegue gerar riqueza e gerar desenvolvimento. Obrigado, Júlia. Aguardar ali. Eu prefiro falar em pé. Vamos ver se o presente está funcionando. Está funcionando. Muito bom. Bom, falar sobre esse projeto, que é o nosso projeto principal hoje, chamado Liberdade para Trabalhar. O ILISP, Instituto Liberal de São Paulo. Um nome que a gente teve que colocar o de São Paulo, porque já tem o Instituto Liberal, né, que é o do Rio, mas a gente está pensando em mudar, porque a gente está fazendo um projeto nacional. Às vezes é meio estranho falar com Roraima para dizer que é o Instituto Liberal de São Paulo, mas por que vocês estão falando com Roraima, né? Mas, enfim. E eu começo falar sobre esse projeto com uma história, né? A gente tem um caso, esse caso foi até hoje, teve mais acesso no site do ILISP, que é o do João da Queijeira. Ele era um produtor de queijo de Minas Gerais. Essa cidade tem nem 4.000 habitantes. E um belo dia chegou lá a vigilância sanitária, né, com esse carro aí 4x4, e falou: olha, você não tem uma licença para produzir o seu queijo, então eu vou apreender toda a sua produção. Dava uns 40 mil reais em queijo. E o João da Queijeira era um senhor pobre, era tudo que ele tinha, e aí, como ele não tinha mais o que fazer da vida, ele literalmente pulou num poço e tirou a própria vida, porque ele não tinha um pedaço de papel estatal. E aí foi a primeira inspiração para, olha, precisa fazer alguma coisa para mudar isso, né? A segunda inspiração foi esse caso que foi durante a pandemia, aqui em Porto Alegre, que eram 2 lavadores de carro, lavavam o carro no meio da rua, e a prefeitura achou que eles tinham que ter uma licença dos bombeiros para lavar carro no meio da rua. E deu uma multa de 4 mil reais para eles, porque eles não tinham uma licença dos bombeiros. E a gente escreveu sobre isso no nosso site, teve 100 mil acessos em uma semana, e a prefeitura achou que era boa ideia mudar, né, revogar a multa. E a partir desses 2 casos, a gente analisando também ranking de liberdade econômica,
muitos conhecem, mas é sempre bom falar dele, né? O mais recente da Heritage é esse. Só tem 4 países no mundo hoje com alta liberdade, né? Pós-pandemia, aí, os governos expandiram seu poder, né? E o Brasil está lá na belíssima posição 127ª. Estamos atrás de grandes potências da liberdade como Rússia, Bangladesh, Nicarágua, Togo, Mauritânia. Né? A gente tem muito trabalho para fazer para melhorar isso. E liberdade econômica, um dos indicadores da liberdade econômica, que é um conjunto de indicadores, é justamente liberdade para negócios, né? Business freedom, que é justamente o que a gente trabalha nesse projeto. E aí, para tentar mudar isso, em 2019, o governo federal aprovou uma lei, que é a Lei de Liberdade Econômica, para dizer, olha, vamos desburocratizar esse processo de abertura e manutenção das empresas, porque a licença, o alvará, não é válido só na abertura. Você, para ter a empresa, você tem que continuar ali, tendo o alvará renovado. Né? E não vou falar tudo que tem na lei, mas o que interessa aqui para a gente é o primeiro item aí, que é conceito de atividades de baixo risco. Então, ela determina que, quando você define atividades de baixo risco, você pode dispensar a exigência de alvará para essas atividades, e aí você tem uma menor burocracia. Só tem um problema com a Lei de Liberdade Econômica Federal. Né? E teve um motivo para ser assim. Ela define esse conceito de baixo risco, mas se o Estado e o município não regulamentam, na prática, ela não é aplicada. Porque quem emite o alvará é a prefeitura, e o Estado controla boa parte ali dos órgãos também, né? Meio ambiente, bombeiros, vigilância sanitária. Então, o Estado e o município também têm que aprovar a Lei de Liberdade Econômica para que ela entre em vigor. E daí, quando a gente entendeu que a lei não estava avançando, que tinham poucos estados, poucos municípios que tinham aprovado, a gente criou o projeto, né, chamado Liberdade para Trabalhar, que é justamente para avançar a Lei de Liberdade Econômica nos estados e municípios. E hoje a gente mapeou na mão, porque não tem banco de dados sobre isso, o banco de dados sobre isso agora é o nosso, mapeamos 4.320 cidades, pouquinha cidade, né, e a gente pretende chegar a todas as cidades, 5.560, esse ano ainda. É o Lucas que trabalha ali dessa parte, está aqui na frente assistindo. E temos hoje 805 cidades acima de 5.000 habitantes que aprovaram uma lei de liberdade econômica que dá 18,63%. E temos alguns destaques. Dois estão representados aqui, que é o Rio Grande do Sul, onde vocês estão, todos nós estamos, que tem a maior percentual de cidades que aprovou a lei, 58%, depois seguido por Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais, que também está representado aqui. E o Rio Grande do Sul virou parceiro nosso, né, na figura da Lauren, que está aqui, que faz um belo trabalho, vai falar para vocês depois, não só sobre liberdade econômica, né, mas todo o trabalho que a Junta Comercial tem feito aqui. Eles mudaram o número de atividades deles. Então, antes tinham 24 atividades pensadas de alvará, nos 3 níveis, né, e mudou para 770. Se tornou o estado com o maior número de atividades de baixo risco dispensadas de alvará do Brasil, passando Minas Gerais. Então, já falei para a Juliana ali, pô, agora Minas tem que subir para 1.000, né? Tem que ter concorrência, a concorrência funciona. Então, Minas tem que subir para 1.000 aí, para a gente poder falar que Minas está na frente. Hoje, o Rio Grande do Sul, graças muito ao trabalho da Lauren, é o primeiro colocado nesse nosso levantamento. Mas Minas, em número absoluto, é o trabalho absurdo. Minas é o estado com mais municípios do país, tem 853 municípios. A gente já mapeou 624, tem muitos municípios abaixo de 5.000. E quanto menor a população do município, mais difícil é conseguir informações. Então, muitos não têm site, o site da prefeitura está errado, não tem diário oficial, então
vai se tornando mais difícil, né? E aí nós temos um destaque negativo, ironicamente, que é São Paulo, que é onde o Instituto está. Porque São Paulo a gente teve 2 governadores, teve 2 leis que foram aprovadas e os 2 governadores vetaram a parte mais importante da lei. Então, e assim, o número de cidades também é reduzido. Não tem nem 10% das cidades do Estado de São Paulo que aprovou a Lei de Liberdade Econômica. E aí, desde que a gente começou esse projeto, 53 cidades aprovaram a lei com influência do projeto e dos parceiros. Minas Gerais é parceira do projeto, Rio Grande do Sul é parceira do projeto, e isso dá aí 2.300.000 pessoas, e mais agora o Rio Grande do Sul, que são mais 11.100.000 pessoas, do Rio Grande do Sul, que também é parceiro do projeto. Então, estamos chegando aí, estamos falando de quase 14 milhões de pessoas impactadas. E o destaque negativo, além do meu estado, ironicamente, é a região que mais precisa de liberdade econômica, liberdade para trabalhar, que é Norte e Nordeste. E a gente tem teses para explicar isso. Tirando Rondônia, todos os outros têm menos de 10% das cidades, e boa parte dos estados também não tem a lei no nível estadual. Temos as capitais, então estamos lutando para aprovar em capitais como Belo Horizonte, que foi aprovado e o prefeito vetou porque era opositor do governador, pura birra política. Goiânia, acabou de ser aprovado, o prefeito vetou, também temos que entender o que aconteceu. Guarulhos, que tem um certo partido que está no poder agora federal há uns bons anos, a prefeitura, que não é muito fã da lei, e algumas outras cidades aí de São Paulo, que é o pior, como eu falei. E 12 estados nem têm a lei no nível estadual ainda. Também é um problema. E nós fizemos 2 papers, 2 pesquisas com base nesses dados. Agora que a gente tem os dados das cidades, dos municípios, a gente comparou os municípios que aprovaram antes e depois da lei. E aí a gente deixa claro que, obviamente, a Lei de Liberdade Econômica não é a única variável. Para falar de aumento de emprego e aumento de abertura de empresas, tem N variáveis, mas as cidades que aprovaram a Lei de Liberdade Econômica tiveram, em média, 40% mais admissões, e o último paper, que saiu mês passado, quase 90% a mais de novas empresas. O que faz todo sentido, porque se você tem um projeto, uma lei ou decreto, muitas cidades fazem via decreto, que reduz a burocracia, que era a nossa tese para fazer a segunda pesquisa, você tem um incentivo, primeiro, para o cara que está informal se formalizar, porque é uma burocracia a menos. Porque quando a gente fala de atividade de baixo risco, eu estou falando do quê? Do cabeleireiro, do produtor de arroz, da produtora, da costureira, da que produz bijuteria. Estou falando, sobretudo, do mais pobre, que é o mais impactado por essa burocracia. E esse trabalho nosso ganhou um prêmio, há 3 semanas atrás, melhor projeto liberal da América Latina, e talvez a gente concorra, não é automático, talvez a gente concorra ao prêmio de melhor projeto liberal do mundo no final do ano em Nova York. Então, o projeto brasileiro sendo reconhecido por aí. E aí eu encerro, tem uma frase muito boa do Reagan, dizendo que o melhor programa social é o emprego. Mas eu usei uma técnica de uma página que eu tenho aí, fora do Instituto, que eu não vou falar aqui, mas quem segue vai entender a lógica, que a gente aprendeu que o melhor programa social não é só um emprego, como disse o Reagan, está parcialmente correto. Na verdade, o melhor programa social é a liberdade para trabalhar, porque permite que você crie o seu próprio emprego e crie outros empregos também. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Acho que é ótima a introdução sobre o tema liberdade econômica e as iniciativas que estão ocorrendo a partir disso.
Por isso que eu vou chamar agora a Lauren e o Silvio para contar um pouquinho o case do Rio Grande do Sul, o que tem dado certo, por que o nosso estado e Porto Alegre, né, que foi considerada pelo Ministério da Economia o melhor ambiente de negócios do Brasil agora em janeiro, que aderimos ao Tudo Faço Empresa, que acredito que vai ser o tópico aqui da nossa conversa, e o que isso impacta na vida da população e na vida das pessoas para se tornar um país melhor e uma cidade melhor para se viver e para se empreender. Lauren, Silvio, com vocês. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Lauren, eu sou presidente aqui da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai trazer um pouquinho para vocês as ações que a gente vem feito aí no período da minha gestão. Então, eu assumi em agosto de 2020, né, como presidente, no auge da pandemia, as empresas fechando. E a primeira ação, então, que nós fizemos foi isentar o preço público para se abrir uma empresa individual ou limitada, ou EIRELI, que na época existia ainda, e as cooperativas. Essa isenção, ela perdurou por quase um ano, e o resultado dela foi aí um aumento de 41% nas aberturas de novas empresas em plena pandemia no ano de 2020 e 2021. Atrelado a isso, nós somos o primeiro estado a trazer as assinaturas avançadas. É trazer outras formas de assinar um documento na junta comercial de forma totalmente gratuita. Hoje, você, para assinar um documento na junta comercial, pode assinar pelo token, que tem o custo, mas também podem assinar pelo reconhecimento facial ou pelo home bank, ambos são totalmente gratuitos. Então, vejam, a gente tirou o custo para se abrir uma empresa e também trouxemos alternativas para assinar um documento sem custo nenhum. Além disso, nós, em 2021, desenvolvemos uma tecnologia chamada iFrame, junto com a Secretaria da Fazenda, que permite que o usuário, ao entrar na junta comercial para abrir a sua empresa e chegar lá na inscrição estadual, ele não precisa sair do portal. Ele interage com a Secretaria da Fazenda dentro do portal da junta comercial. Isso porque a gente vem trabalhando e dizendo que a informação é o serviço que tem que transitar, e não o usuário. O usuário, ele tem que entrar num portal e ali ter acesso a todos os serviços. E essa tecnologia, então, agora a gente está desenvolvendo com os órgãos de licenciamento, que é a FEPAM, os bombeiros e a vigilância sanitária. A gente também transformou todos os serviços da junta comercial de físico para digital. Hoje, todos os serviços estão online, disponíveis 24 horas por dia. Nós também automatizamos o gerador de documentos e isso tornou mais ágil os processos dentro da junta comercial. A gente também trouxe aí o pagamento pelo Pix, né? Fizemos aí também, temos atendimento online por videochamada, tá? Também incluímos agora no atendimento o chatbot, e a novidade agora para 2023, a gente vai colocar todo o atendimento da junta comercial no metaverso. Então, a gente vai ter um atendimento 24 horas, 7 dias por semana, agora em 2023. Aqui, né, eu trago para vocês a evolução da Rede Sim, tá? Em 2021, uma parceria junto com o Sebrae, a gente conseguiu com que os 497 municípios, né, Silvia, o Silvio aqui já deu 3 voltas ao mundo percorrendo o Rio Grande do Sul, né, e nós conseguimos que os 497 municípios integrassem a Rede Sim. Então, hoje, todos os municípios, eles têm a informação de quantas empresas estão abrindo, alterando e fechando. E o usuário, quando ele entra no site da junta comercial, ele consegue ver o andamento ali do seu processo, se está no município ou não. Nós também, em 2021, montamos um grupo de trabalho sobre a Lei da Liberdade Econômica. E aqui, Marcelo, eu quero agradecer muito, né, a nossa parceria com o Instituto Liberal de São Paulo. A gente começou essa parceria agora em janeiro, né, e espero que aí se perdure por longos anos.
e também, né, reconhecer todo o trabalho de vocês aí que estão percorrendo os quase 5.000 e poucos municípios, né, aqui do Brasil. Parabéns pelo trabalho. E para falar um pouquinho sobre a liberdade econômica, eu vou pedir aqui, então, para o meu diretor da Rede Sim, o Silvio Ramão, explicar, né, como é que de 24 atividades, como o Marcelo falou, nós chegamos a 770 atividades de baixo risco. Boa tarde. Como bem disse o Marcelo, não adianta a gente ter uma liberdade para as atividades de baixo risco se nós não definirmos o que é baixo risco. Quais são as atividades que são de baixo risco? Então, a Lei da Liberdade Econômica tomou a seguinte estratégia. Ela determinou que, não havendo uma legislação estadual ou municipal sobre baixo risco, uma relação federal, né? A União faria uma relação de atividades de baixo risco, e foi então editado a Resolução 57 do CGSIM Nacional, que trazia de lá 298 atividades. A par disso, o Estado poderia desenvolver sua lista de atividades e também os municípios, prevalecendo sempre a regra municipal, a estadual, e a estadual, a federal. O que acontece é que o próprio Estado do Rio Grande do Sul tinha a Lei da Liberdade Econômica, mas também remetia ao regulamento a criação dessa lista, e essa lista não tinha sido criada ainda. Mas é porque não é fácil fazê-lo. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que a gente está tratando de risco. A gente está dizendo aqui, é baixo risco, a gente não está dizendo risco zero. A atividade econômica traz um risco. E há de se mencionar qual atividade tem um risco que possa ser gerenciado dessa forma e que a gente possa, com a informação, gerenciar desse jeito. Eles precisam separar o joio do trigo, né? E nós temos aqui no Estado, então, no âmbito estadual, 3 órgãos de licenciamento, no âmbito municipal, pelo menos 2 órgãos, vigilância sanitária e meio ambiente, mas, dependendo da legislação municipal, a gente também vai ter urbanismo, postura e outras coisas. E, no final das contas, as pessoas não querem ser intoxicadas, as pessoas não querem incêndio, né? Não é à custa da liberdade econômica que a gente vai querer correr esses riscos. Então, há necessidade dessa separação. E ela se dá para te fazer uma lista estadual no conjunto dos 3 órgãos de licenciamento. Na primeira versão que fizemos, tínhamos 24 atividades. E foi 2 anos de trabalho, com esforço conjunto, inclusive dos órgãos de licenciamento, que, aliás, fizeram grande parte do trabalho, que tiveram que fazer as suas listas de licença de baixo risco, e tivemos que conjugar essas listas, melhorar as metodologias, e agora chegamos a 770 atividades, que foram, algumas semanas atrás, aprovadas no CGSIM estadual, né? Com isso, 770 atividades aprovadas no Estado, como se tem como uma grande vantagem, é que, seguida essa regra que o CGSIM, que a Lei da Liberdade Econômica estabeleceu, que, havendo uma regra estadual, né, os municípios não precisam necessariamente ter a sua lista de baixo risco. Então, a partir desse momento, nós temos todo o Estado do Rio Grande do Sul abrangido, porque o Estado pode decidir aderir à lista estadual, então, tendo também 770 atividades de baixo risco. Bom, junto com este trabalho da Lei da Liberdade Econômica, nós também desenvolvemos um projeto que é chamado de Tudo Fácil Empresas. O projeto piloto foi feito aqui em Porto Alegre, né? A secretária Júlia participou aí ativamente junto conosco, e ele consiste numa plataforma que automatiza e integra todas as etapas para a gente abrir uma empresa individual ou limitada com atividades de baixo risco, e aí nós temos 770, e isso significa mais de 70% das empresas que são abertas no Rio Grande do Sul. Então, essa plataforma ela permite a gente abrir uma empresa com atividade de baixo risco em até 10 minutos e de forma totalmente gratuita. Eu vou repetir, tá? Abrir uma empresa no Rio Grande do Sul de forma totalmente gratuita em até 10 minutos. Isso não existe em estado nenhum do Brasil, né? Alguns estados têm alguma coisa parecida, mas da forma como nós desenvolvemos, e aqui
né, Júlia? Foram muitas equipes, tá? Eu acho que é em torno de 40 pessoas trabalhando durante um ano para a gente desenvolver essa plataforma e lançar aqui em Porto Alegre, né? Então, hoje, tu entra com um único procedimento, num único portal, com um único acesso, você consegue abrir a sua empresa de baixo risco. E aí, esse trabalho todo também que a gente desenvolveu para poder subir a 770 atividades, é para que os pequenos empreendedores possam abrir a sua empresa dessa forma rápida e gratuita. E por que a gente desenvolveu esse projeto? Justamente porque a gente sabe o quanto é difícil abrir uma empresa no Brasil, né? Muitas empresas encontram-se na informalidade pelo custo e pela burocracia. Então, esse projeto ele veio justamente para eliminar esses dois grandes problemas que nós temos aqui ao abrir uma empresa no Brasil. É que, se me permite, Silvia, eu vou falar, vou continuar, depois eu te passo a palavra de novo. Então, aqui eu vou falar rapidamente aqui a trilha do empreendedor, tá? É só para vocês terem uma noção do quanto é difícil para o cidadão abrir uma empresa, né? Ele entra na junta comercial, aí o nome é analisado pela junta, mas o endereço é pelo município. Aí ele tem que entrar no município, depois ele volta para a junta, aí ele vai para a Receita Federal, depois ele vai para todos os órgãos de licenciamento, ele tem que ir para o Bombeiros, Vigilância Sanitária, FEPAM, e ainda para os órgãos de licenciamento do município. Tem município que tem 7 secretarias de licenciamento, vejam, 7, né? E ainda ele tem que ir para a Secretaria da Fazenda Estadual e a Secretaria da Fazenda Municipal. Então, vocês imaginam, são aí 10, 12 procedimentos que ele entra e sai. É impossível, né? Tu pegar e abrir uma empresa de uma forma correta, de um tempo rápido. Então, neste projeto, a gente transformou essas 10 etapas, né? Que, no caso ali, são as inscrições estadual e municipal, a dispensa do licenciamento por se tratar de atividades de baixo risco, o CNPJ. Então, todas as etapas da abertura da empresa a gente automatizou e transformamos, então, em tempo de até 10 minutos. Tu consegue abrir antes, né? Mas aí o tempo máximo foi 10 minutos. E aqui, rapidamente, eu trago para vocês, então, um quadro comparativo, né, de vários ali procedimentos, de 10, 12 procedimentos, transformamos em um. Também vários portais, cada órgão tem o seu sistema, tem o seu portal. Nós transformamos num único também, que é o portal de serviços da Junta Comercial. Era tudo com a intervenção humana, nós automatizamos tudo e, com isso, é claro, reduzimos o tempo de 10 dias, uma média para uma empresa de atividade de baixo risco, que é muito tempo, conseguimos colocar para 10 minutos e tiramos todo o custo e transformamos, né, na gratuidade. E aí, em 2022, a gente passou a levar o Tudo Fácil Empresa para alguns municípios. Hoje, nós já estamos trabalhando com 100 municípios aqui no Rio Grande do Sul. Destes 100 municípios, 30 já viraram a chave, já cumpriram as etapas, leva em torno aí de 4 a 6 meses, tá, para poder virar a chave. Tem municípios que levam mais tempo, porque é complexo, não é fácil, mas 30 já viraram a chave, já possuem o Tudo Fácil Empresas em funcionamento na sua cidade. E o foco, né, Silvia, a gente aí, final deste ano, a gente está levando para os 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando aqui essencialmente de tecnologia, né? Porque quando a presidente mostra ali a lista, o caminho do empreendedor, nós tínhamos lá o 3º passo, em que tem aquela quantidade toda de órgãos. A mágica disso tudo, e só foi possível pensar em critérios de baixo risco e liberação de critérios de baixo risco por conta disso, é que desde 2007 existe a Rede Sim. Então a ideia é que tudo que foi recolhido de informação até a 2ª etapa, aquela etapa de registro, é lançada para os órgãos de licenciamento. De forma que um órgão de licenciamento que receba uma atividade de baixo risco, pela junta comercial, não precisa que o empreendedor tenha o acesso a essa secretaria. E vejam bem, essa secretaria passa a ter informação do empreendedor que é de baixo risco, e por isso está liberado de ir lá, mas também daquele empreendedor que esqueceu de ir, que não sabe que deve ir, que por má fé não foi.
Então, a Rede Sim permite uma informação para o órgão de licenciamento, e hoje nós estamos numa situação, eu acho que isso é bom frisar, porque alguns órgãos, entidades que são ligadas à segurança ambiental, meio ambiente, à proteção contra incêndios, se preocupam com isso. E se preocupam com razão. Mas nós estamos numa situação de maior segurança. Porque ainda que o empreendedor não tenha que buscar, as informações chegam ao empreendedor. Tudo isso é tecnologia. Contudo, o fator humano é importante, certo? E percebemos isso. E aí surgiu a necessidade de fazer um contato pessoal, de buscar as pessoas, de buscar o empreendedor, de buscar o advogado, o contador, os órgãos públicos, os servidores do interior que trabalham com licenciamento. E surgiu a ideia da jornada, né? A jornada, então, tem esse objetivo de propagar o conhecimento, de levar a integração ao interior do Estado. Pode passar, presidente. É uma jornada que tem uma variedade grande de painéis. A gente tem por objetivo, a semelhança do que é esse evento aqui, por exemplo, de trazer pessoas de diversos interesses e colocar num fórum comum para discutir. Eu sempre digo que o melhor lugar desse evento é o cafezinho, porque nós temos lá um evento que é mais direcionado para contadores, outro mais para advogados, outro mais para empreendedores, outro para servidores públicos, e eles se encontram, como às vezes é tão difícil se encontrar, lá nesse evento que é a jornada. Tá? Já estamos realizando agora a 10ª jornada, convido todos a vocês a ir a jornada de Santa Cruz, que acontecerá agora, e já atendemos mais de 300 municípios com essa ação. Bom, então, para finalizar, esse projeto da jornada de interiorização, a gente desenvolveu o ano passado, e esse ano também vamos ter aí, percorrer o Rio Grande do Sul novamente. E agora nós estamos com um novo projeto que a gente vai lançar em 2023, que é para capacitar os pequenos empreendedores. Porque também de nada adianta você ter ali uma plataforma que tu abre uma empresa de 10 minutos, vira da noite para o dia empresário, e aí? Né? Então, a nossa preocupação agora, também em 2023, é fazer com que o pequeno empreendedor, que a vida útil da empresa dele perdure por muito tempo, né? E não menos de um ano. Então, a gente está aí bolando cursos, né, que envolve a parte de direito, de economia, administração e de contabilidade. E em breve, né, acredito agora até no meio de 2023, a gente vai estar divulgando essa capacitação que é o Estado que vai estar dando para os pequenos empreendedores, de forma também totalmente gratuita. E, por fim, Júlia, eu quero fazer aqui uma homenagem às mulheres. Quero dizer para vocês que eu sou a primeira mulher a presidir a Junta Comercial aqui do Estado do Rio Grande do Sul, em 145 anos da sua existência. Muito obrigada. E eu estou à disposição de todos vocês. Obrigada, Laura. Obrigada, Silvio. Sem dúvida, o Tudo Fácil Empresas, eu acho que revolucionou a abertura de empresas e o tempo de abertura de empresas e simplificação no estado do Rio Grande do Sul. Eu acompanhei, né, como vocês falaram, a implementação em Porto Alegre, que é uma cidade grande, uma capital, que tem um corpo técnico qualificado, e foi um desafio. E agora implementar para o estado inteiro, acredito que o desafio seja tão grande quanto. Mas assim, a gente vê o quão fácil é, já testamos, né, várias vezes o Tudo Fácil Empresa pela plataforma, e a gente brinca, brincando, tu abre uma empresa, porque tu vai testando, quando tu vê a empresa abriu, tu não teve custo, tu não teve que pagar boleto nenhum, fazer Pix. Então é gratificante a gente ver que o empreendedor, ele consegue abrir uma empresa e começar o seu negócio, começar a empreender muito mais fácil do que era antes da Lei da Liberdade Econômica. Então, acho que o Rio Grande do Sul é case para isso, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, né? Estávamos falando ali nos bastidores, também estamos trabalhando para o médio e alto risco, né? A gente simplificou o baixo risco, que são a maioria das atividades, quase 70% a 80% das empresas abertas, mas a gente também tem que pensar no médio e no alto, que eu acho que é o nosso próximo passo. Porto Alegre abre hoje empresas de médio e alto risco em 6 horas. Que é o menor tempo da história, né? Somos uma das melhores capitais do país. E a abertura de empresas de baixo risco em 10 minutos desde 2021, quando a gente implementou o projeto. Quero ouvir um pouquinho, então, de Minas, Juliana. Nos conta o que vocês têm feito aí no âmbito de liberdade econômica e apoio ao empreendedorismo. Oi, gente. Vou levantar.
Boa tarde, meu nome é Juliana, sou coordenadora do programa Minas Livre para Crescer. Acho que eles não colocaram ainda. Acho que foi. Bom, gente, vou começar mesmo assim. Como eu disse, né, meu nome é Juliana, estou representando o governo de Minas aqui hoje. Queria agradecer, né, ao Fórum e ao IEE por ter aberto essa oportunidade para a gente. Vou falar como é que está sendo a atuação do nosso Estado, levando essa pauta de liberdade econômica através do programa Minas Livre para Crescer. Desde que o governador, né, Romeu Zema, ele foi eleito, lá em 2018, ele já falava de liberdade econômica. E muitos não acreditavam na pauta, taxavam ele como louco, e hoje Minas Gerais é uma referência não só nacional, mas internacional também. Então, nessa não. Acho que, Juliana, se tu puder fazer uma introdução, eu não sei se todos aqui sabem o que é a Lei da Liberdade Econômica, né? A Lei da Liberdade Econômica, ela simplifica e dispensa de alvará e de qualquer ato anterior, né, a ato de autorização do poder público para empresas de baixo risco. Por isso que a gente bate tanto na importância do número de quinais, porque quanto mais quinais a gente tiver enquadrado com baixo risco, mais empresas e mais segmentos a gente vai ter sem burocracia. A gente tem 1.300 quinais, né, ao todo, assim, de todas as atividades, e nesse número de 780 enquadrados em baixo risco, que são a maioria. Então, o que o Marcelo falou, é um restaurante, é uma loja de roupa, é uma costureira. Esses são as empresas que mais a gente vê. E, claro, a indústria, a atividade poluente, atividade de casa noturna, que a gente sempre fala que é alto risco, essas sim tem que ser cuidadas e tem que ter um período maior de licenciamento pelo poder público, que essas sim exigem maior cuidado, exigem maior atenção, porque o risco é maior para o cidadão que está lá usufruindo, o cidadão que está lá empreendendo, mas para também quem está lá consumindo. Aproveitar aqui, enquanto estão localizando ali a apresentação, também é importante, né, frisar aqui que a Lei da Liberdade Econômica, um dos princípios, né, é o princípio da boa-fé. Então, a gente fala muito, e esse projeto do Tudo Faça Empresas, ele é o poder público acreditando no cidadão, no empreendedor. Mas isso não quer dizer que liberou geral, não. Na verdade, depois do 10º minuto, no 11º, todos os órgãos já possuem a informação daquela empresa. E aí eles podem fiscalizar, verificar se tudo que o cidadão falou ali no sistema, que ele vai preenchendo as telas do sistema, é verdade. E se não for, então ele vai sofrer as consequências da lei. Então, mas se vocês forem analisar, é uma inversão, porque hoje no Brasil, o que se faz? O cidadão ele tem que provar, tem que percorrer vários caminhos e ele tem que ficar provando para ele depois abrir uma empresa. Às vezes leva aí 3, 4, 5 meses, né? Ele já está com o negócio dele locado, ele já tem as pessoas para trabalhar, ele já tem equipamentos, mas ele não pode. Por quê? Porque uma secretaria precisa ir lá verificar uma coisa, outra secretaria tem que liberar não sei o quê. Então, com a Lei da Liberdade Econômica, teve essa inversão. Né? Primeiro, vamos acreditar no que o empreendedor está dizendo e depois vamos fiscalizar. Então, é por isso que a gente também conseguiu desenvolver o projeto do Tudo Fácil Empresa. Ali, ao final, o empreendedor ele vai ter uma autodeclaração, né, dizendo que tudo que ele falou ali, inclusive as atividades que ele colocou ser de baixo risco, são verdadeiras. E os órgãos daí vão fiscalizar. Vou deixar isso aberto para a gente ir conversando enquanto a Juliana procura a apresentação. Não, contar algumas histórias que a gente ouve, né? Que a gente está vendo aqui o bom exemplo do Rio Grande do Sul, falar do outro lado também. Então, por exemplo, a gente fez evento em Sergipe, né, que o Lucas organizou lá, e a gente tinha um contato do Sebrae, então, ou seja, o responsável, né, por avançar o empreendedorismo no Estado, e ele começou, né, participou do painel falando justamente sobre o projeto.
E ele falou assim, olha, essa lei de liberdade econômica é muito boa, é muito legal, gosto muito dessa lei, mas não vai pegar em Sergipe. Eu falei, por que não vai pegar em Sergipe? Não, porque você, né, quando a gente fala aqui de avanço, de atividade de baixo risco e tudo mais, ele deu exemplo prático. A gente está falando de Porto Alegre, está falando dos estados do Rio Grande do Sul, agora pense das cidades do Rio Grande do Sul, agora pense no interior de Sergipe. A pessoa vai tentar abrir um negócio, e vocês viram que a Lauren colocou o fluxo ali, aquele fluxo é online. Mas você acha que no interior de Sergipe o fluxo é online? Não, é no papel. E aí o cara vai abrir o negócio, não é que é só essa coisa impessoal, você vai passando cada processo e tudo mais, não. Você tem que pedir bênção para o vereador, tem que pedir bênção para o secretário da cidade, prefeito, dependendo do tamanho, o prefeito vai querer falar com você. Então, assim, quando a gente fala de dispensa de alvará, de liberdade econômica, nas cidades menores aí pelo país, que a gente fala com o país inteiro, a gente está falando de tirar um micropoder do político local. Então, é um negócio maior ainda do que aparenta ser. Deixa de ser essa coisa do empresário, do microempreendedor, ter que beijar a mão de político para abrir negócio. Porque o Brasil não se resume a Porto Alegre ou a São Paulo. A gente está falando de cidadezinha, como eu falei lá do João da Quejeira, cidade de 4 mil habitantes. Então, imagina, você acha que em 4 mil habitantes, um dia espero que tenha, eu faço empresa lá na cidade de 4 mil habitantes do Rio Grande do Sul. Vai ter de 2 mil, tá vendo? A Lauren já está até mais antecipada aí. Mas, como vocês viram lá, a gente tem um problema grande no Norte e no Nordeste. Por quê? Primeiro, esse é um dos motivos, tira o micropoder do político local. O segundo motivo são regiões que vivem de mais transferência estatal. Então, o político local tem um incentivo para não facilitar a vida do empreendedor. Porque se mais gente empreender, precisa menos do político, e o político de lá vive de prometer mais Estado, mais benefício, mais auxílio. Então, no fim, o que a gente está falando é de um modelo para tirar o cara da dependência do Estado. Só que, em alguns lugares, a gente vai ter que chegar no nível de acionar a justiça para avançar a lei, porque a cidade, depender dela, não avança nunca. Como eu mostrei, tem 12 estados que não avançaram até hoje. Pô, a lei tem 3 anos e meio. 12 estados não aprovaram até hoje. A Bahia aprovou, por exemplo, só para vigilância sanitária. Mas e os bombeiros? E o meio ambiente? Olha aí a apresentação da Juliana. Então, o que a gente está falando aqui é maior do que aparente. A gente está falando de algo que muda o país. De algo que vai permitir que o cara pobre, o cara que tenha lá, quer empreender, no longo prazo, deixe de depender do Estado. Então, é isso que a gente está falando aqui, e vou deixar para a Juliana falar agora do Minas Livre para Crescer. Ótima provocação, Marcelo. Lembrando que a gente vai ter a apresentação da Juliana e depois a gente está aberto para perguntas. Quem tiver perguntas já pode ir se direcionando às recepcionistas que elas nos entregam aqui. Juliana, contigo, nos conta um pouquinho do trabalho feito em Minas. Bom, gente, novamente, meu nome é Juliana, sou coordenadora do Programa de Desenvolvimento Econômico, Desburocratização e Liberdade Econômica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o Minas Livre para Crescer, e eu vim falar mesmo sobre como está sendo a nossa atuação de levar a liberdade econômica para os municípios mineiros e também no âmbito do Estado. Como eu estava falando, o contexto de Minas Gerais, quando o nosso governador Romeu Zema pegou o Estado, era de um Estado completamente falido, quebrado, com a pior situação fiscal no Brasil, tinha uma dívida pública de 35 bilhões, os servidores estavam sem salários, a gente não conseguia atrair investimentos para o Estado, então, devido à alta carga tributária. Então, tudo isso contribuiu para piorar ainda mais o cenário econômico para Minas Gerais. E aí, quando ele foi eleito em 2018, abriu uma grande oportunidade para que a gente pudesse mudar esse cenário, sempre pautando pela liberdade, que sempre foi a grande bandeira do Romeu Zema. E, sob o comando do nosso secretário de Estado, Fernando Passalho, surgiu a ideia, então, do Minas Livre para Crescer. E sempre, desde o início, o principal objetivo do
nosso programa era de tornar o Estado de Minas Gerais o mais fácil de se empreender do Brasil. A gente teve uma legislação federal instituída lá em 2019, que elencou ali alguns princípios, né, de presunção da boa-fé, igualar as oportunidades para os pequenos e médios empreendedores, né, restringir a atuação do Estado na economia, e esse foi o nosso principal ponto de apoio para poder criar esse programa. O governador colocou como uma meta gerar emprego, expandir a renda e aumentar a arrecadação tributária, e tudo isso a gente consegue atingir pensando em facilitar a vida das pessoas que realmente geram emprego, né? Quem realmente gera emprego é um microempreendedor. A nível de Estado, a nível nacional, 70% hoje dos postos de trabalho criados no Brasil são gerados por microempreendedor, e a Lei de Liberdade Econômica ela trata especificamente desse público, né? Então, quando você facilita a vida dessas pessoas, que geralmente, quando vão abrir uma empresa, já começam ali iniciando todo o trâmite burocrático, tendo que pagar taxas, às vezes tem que contratar um escritório de advocacia, de contabilidade, tem uma insegurança jurídica, tem um fiscal lá na ponta que não sabe como funciona o processo de fiscalização de fato, tem inúmeras leis que são absurdas. Então, tudo isso inviabiliza o desenvolvimento econômico. E era justamente em contramão que o nosso governador pretendeu seguir com a sua gestão. Então, o grande pulo do gato do nosso programa, Minas Livre, é fazer com que a Lei de Liberdade Econômica ela seja realmente aplicada. Como o Marcelo disse, não adianta, né, claro que a lei federal ela trouxe ali uma mudança, né, no cenário econômico para o Brasil, mas nada adianta se, de fato, nos municípios aqueles princípios não são aplicados, porque é no município que as políticas públicas elas se operacionalizam, né? Então, o nosso programa ele tem 3 pilares, que é a aplicação da Lei de Liberdade Econômica no âmbito estadual, e ali a gente conseguiu fazer a regulamentação via decreto e, posteriormente, projeto de lei, e a gente recepcionou todos os princípios que já são elencados na lei federal. Então, classificação de risco, aprovação tácita, vinculação das decisões administrativas, né, análise de impacto regulatório, tudo isso foi recepcionado pela nossa legislação. E os nossos órgãos, né, eles, por exemplo, com relação à aprovação tácita, o que é a aprovação tácita? Nada mais é do que você estipular um prazo para o poder público responder à demanda de um cidadão, de um indivíduo, que geralmente são de 60 dias. Então, você ter que estabelecer um prazo para ter uma resposta para o seu indivíduo é de ficar um pouco preocupado. Então, e às vezes os prefeitos questionam, mas como que vai mensurar isso? Cara, se você está tendo um alto índice de aprovação tácita, quer dizer que você não é eficiente. Então, quanto menos aprovação tácita você tiver no seu município ou a nível Estado, quer dizer que você é mais eficiente. O segundo pilar do nosso programa é a desburocratização de fato, né? Então, o governador ele quis enxugar não só a máquina pública, mas também o aparato legal, e que, de fato, é onde a gente quer impactar o indivíduo. Então, para isso, a gente contou com o apoio das entidades empresariais, associações comerciais, né, CDL, FIENG, e essas entidades elas nos encaminharam vários normativos, resoluções, decretos que estavam atrapalhando o ambiente de negócio e a livre iniciativa. Então, a gente contou com esse apoio, e a gente tem também um outro canal, que é através da ouvidoria, e ali o indivíduo ele pode avisar o Estado o que está atrapalhando a vida dele. Eu acho que ninguém melhor do que o ator que sofre com a burocracia falar qual que é a burocracia. Nem sempre o poder público ele sabe e tem conhecimento de todos os gargalos, de todas as dores. Então, a gente precisa de ter esse contato com as entidades, com o indivíduo, com a sociedade civil. Então, esse segundo pilar de desburocratização, ele trabalha esse foco. E também
a gente tem um terceiro pilar, que é o apoio aos municípios, né, para recepcionar a aplicação de lei de liberdade econômica e a desburocratização. Então, a nossa equipe, Minas Livre para Crescer, ela dá todo o apoio técnico para que os municípios possam recepcionar a legislação federal e estadual. Além disso, a gente conta com um apoio do SEBRAE e da Junta Comercial do Estado, né, de Minas Gerais, e eles são grandes parceiros nossos, porque a gente pretende, junto com esses duas entidades, fazer um trabalho de aplicação e monitoramento, porque a gente viu que muitos prefeitos e prefeituras eles estavam apenas assinando o decreto, e a gente não estava conseguindo, de fato, implementar ali tudo que estava, né, no normativo. Então, com a nossa equipe técnica, com o trabalho da Junta Comercial, do SEBRAE, né, a gente também tem parceria com o BDMG, a gente tem parceria com a Fundação João Pinheiro. Com a parceria da Fundação João Pinheiro, a gente lançou um programa para a retomada econômica, que é um curso de capacitação para os gestores do Executivo Municipal, que trata ali de liderança, empreendedorismo, regularização fundiária, plano diretor, desburocratização, liberdade econômica. Todas essas temáticas são trazidas no curso, porque a gente viu que eles não entendem, de fato, o que é liberdade econômica, eles não conseguem operacionalizar ali no município. Então, a gente tem que dar esse apoio técnico. A gente elaborou também o Guia Municipal de Liberdade Econômica, que nada mais é do que um documento que vai trazer vários temas para se focar, né, dentro do viés da liberdade econômica. Então, a gente consegue, junto com tudo isso, ajudar os municípios a implementar, de fato, a liberdade econômica. E aí, com tudo isso, aplicando, tendo normativo, a gente entende, de fato, o que é desenvolvimento econômico. E quando você traz tudo isso para o âmbito municipal, a gente consegue ter mais abertura de empresas, gerar mais emprego, expandir a renda, aumentar a arrecadação tributária e diversificar a economia, né? Às vezes, quando a gente chega para fazer a captação de um município, os prefeitos, mas eu vou perder a taxa do alvará. E não é isso que vai trazer desenvolvimento econômico para o seu município, né? Então, a gente precisa, de fato, passar essa mensagem e fazer com que eles entendam que o desenvolvimento econômico é muito mais do que a taxa do alvará, é muito mais do que aquele carimbo, aquela burocracia. E perder, talvez, esse poder é você dar mais dignidade para o seu indivíduo, para o seu cidadão. Eu falo que o melhor programa de social é gerar emprego, né? Porque você está dando dignidade para a pessoa, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer a nível nacional. Bom, o nosso programa, né, se tornou um case de sucesso na OCDE. A OCDE, para quem não sabe, é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico Mundial. Então, só está na OCDE os países ricos, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra. E o Minas Livre para Crescer ele foi reconhecido como um case de sucesso, uma política regulatória que deve ser replicada em todos os estados do Brasil, né, justamente por esse trabalho que a gente faz diante dos municípios, fazendo a captação, fazendo o monitoramento, a gente conseguiu esse grande reconhecimento por parte de um órgão que é tão relevante, né? O Brasil há anos pleiteia uma vaga na OCDE e não consegue. Agora, com esse novo governo, acredito que vai piorar ainda mais. Bom, eu trouxe algumas notícias, né? No início, eu gosto de falar que tudo parecia impossível até o Romeu Zema conseguir fazer e implementar, né? Então, quando a gente colocou, o governador, assim que ele assumiu, colocou uma meta para o nosso programa, ele queria, em 4 anos, 150 municípios com a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica, e a verdade é que em 2021 a gente já tinha batido a meta. Né? Em 2021 a gente já estava com mais de 150 municípios, e chegamos agora com 330 municípios com Lei de Liberdade Econômica aprovada no Estado de Minas Gerais. E quando eu falo do Estado de Minas Gerais, tem que lembrar que a gente tem 853 municípios com diferentes identidades culturais, econômicas. Então, é muito difícil, até logisticamente, chegar até todos os municípios. Mas, com a nossa grande equipe de 6 pessoas, a gente está conseguindo. E aí, em 4 anos, a gente já conseguiu virar notícia, né?
Nenhum estado criou mais emprego do que o estado de Minas Gerais, nenhum estado atraiu mais investimentos do que o estado de Minas Gerais, em termos, né, proporcionais. Então, é um grande orgulho, não só para a gente que trabalha, mas a nível Brasil mesmo. A gente tem que ter orgulho do estado de Minas Gerais, porque eu acho que esse é o caminho que a gente quer para o Brasil, e é isso que a gente quer difundir, né, para todo mundo. Eita. E em 4 anos a gente conseguiu bater 2 recordes principais. O nosso governador colocou para a meta que em 4 anos ele queria gerar 500 mil empregos, e a gente chegou, no final do ano passado, a 630 mil empregos gerados, né, com carteira assinada. E com relação à atração de investimentos, ele queria atingir 150 bilhões de investimentos, e a gente bateu o novo recorde, que fechamos o saldo de 275 bilhões em investimentos privados atraídos para o estado de Minas Gerais. Então, é um trabalho difícil, de formiguinha, mas que dá resultado, né? Então, a gente tem que ficar muito feliz com isso. Esses são os nossos resultados em 4 anos de Minas Livre: 330 municípios com lei de liberdade econômica aprovada, mais de 675 mil empregos gerados, mais de 275 bilhões em investimentos privados, e a verdade é que Minas Gerais ele se tornou essa referência internacional e nacional, e claro que o PIB cresceu mais que o PIB do Brasil, né? O nosso PIB cresceu 0,5% a mais que o PIB do Brasil. E o total de população impactada, Minas Livre, tá? 330 municípios, é de 10 milhões, quase 50% da população de Minas Gerais inteira. A arrecadação adicional que a gente teve no nosso estado foram de 390 milhões, e a abertura de empresas em 4 anos foi de 21 milhões de empresas abertas no estado de Minas Gerais. Minas Livre para crescer também. Esses dados eu gosto. Vou até levantar. Dos 100 municípios mineiros que mais geraram emprego em 2022, 64 fazem parte do nosso programa. Do total da geração de empregos em 2022, dos municípios que aderiram ao nosso programa, corresponde a 43% dos postos de trabalho, e aí a gente está falando de microempreendedor. Do total de empresas abertas em Minas Gerais, em 2022, 78% são de microempreendedores. Então, quando a gente fala que a gente quer atingir o indivíduo, é de verdade, né? Porque quem realmente gera emprego é o microempreendedor. Então, a Lei de Liberdade Econômica ela está totalmente voltada para esse indivíduo. Esse é o nosso BI. Vocês conseguem acompanhar todos esses números que eu estou falando aqui através do site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Ele é atualizado semanalmente, mas a gente está com 330 municípios, e ali é o painel geral, as proposições. Se você clicar ali, vai aparecer todas as proposições de órgãos e vinda de órgãos que encaminharam para a gente, e já foi mais de 50% convertida em melhoria de fato no estado de Minas Gerais. Estatísticas também você consegue ver ali. O revogômetro entra na parte de desburocratização, e você consegue ver onde está a norma, qual que é a norma, como que ela está encaminhada dentro do órgão. Então, é tudo online e de forma transparente. Esse é o nosso revogômetro. Ali está falando que são 638, mas também está desatualizado. Então, foram mais de 2 mil atos revogados por parte do Estado de Minas Gerais. Bom, e as expectativas do nosso programa foi repactuada agora em janeiro com o vice-governador e com o governador. E essas são as nossas metas para 2026, até 2026. A gente quer chegar a 550 municípios livres com lei de liberdade econômica e aplicação da lei de liberdade econômica. 90% dos municípios devem estar integrados à Rede Sim. E quando eu falo Rede Sim, é um pouco do que funciona aqui no Rio Grande do Sul. É um sistema de integração online. No modelo de decreto que a gente envia para o município, já tem um dispositivo que faz a integração. Então, pós-assinatura, a gente faz a ponte com a junta comercial, e eles conseguem serem capacitados de forma gratuita pela equipe da junta comercial e colocar o integrador, de fato, funcionando. Mas nem sempre
os municípios fazem o dever de casa, então a gente tem que ser aquele tio chato que fica monitorando mesmo e acompanhando, porque quando a gente faz esse monitoramento, a gente sabe se, de fato, aquele indivíduo está tendo a eficiência que ele merece. E, para atos, né, e normativos com relação a revogaço, o nosso governador colocou uma meta de 15 mil normas a serem revogadas até 2026. A gente está querendo também ampliar a nossa classificação de baixo risco. Minas Gerais, até o mês passado, estava no ranking, né, número 1 aí do estado com mais atividades econômicas classificadas como baixo risco, e a gente foi ultrapassado pelo estado do Rio Grande do Sul, que é uma referência nossa também. E acredito que, com essa oportunidade de participar aqui com o fórum, a gente teve a agenda também com o secretário Hernani ontem, tivemos com a Júlia também. Eu acho que a gente consegue copiar o modelo de vocês e levar isso para o nosso estado, porque essa é a famosa competição do bem, né? Quem ganha somos nós mesmos. Então, eu acho que toda troca de informação é válida. E aí, parafraseando o nosso Tancredo Neves, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, e eu acredito que o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, do nosso secretário, de toda a nossa equipe do governo de Minas, e principalmente do nosso governador, acho que a gente está cumprindo com essa missão, com muito orgulho, e esses números aqui, eles fazem parte de uma história de Minas Gerais, porque a gente estava realmente sucateado, e hoje Minas Gerais se tornou essa grande potência, né? E quando eu falo que entrar para o Minas Livre é uma grande oportunidade, é porque, de fato, esses municípios eles entram para o radar do desenvolvimento econômico. Então, todos os municípios que aderem ao nosso programa, eles têm acesso a todas as políticas públicas que são ofertadas pela nossa pasta. Então, temos diretoria de artesanato, apoio a pequenos negócios, os arranjos produtivos locais, a agência de atração de investimento, que é a Investe Minas. Então, tudo isso se torna possível para ser desenvolvido pelo município. Então, queria agradecer a oportunidade de falar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos demande, porque a gente quer realmente difundir a ideia de liberdade econômica, e eu acho que essa participação é fundamental, e essa troca também. Muito obrigada, gente. Obrigada, Juliana. Enfim, vamos passar agora para as perguntas. Vou fazer uma provocação aqui. Marcelo, tu que tem a noção do Brasil inteiro, por que Rio Grande do Sul e Minas são cases? Por que tu acha que é a diferença do gaúcho e do mineiro e desses governos locais, porque não só âmbito estadual, mas também é âmbito municipal, começam a ser cases de empreendedorismo e de liberdade econômica? Duas palavras: vontade política. Simples. Minas Gerais, como a Juliana bem falou, é uma direção que veio do próprio governador. Rio Grande do Sul também vem do governador, e teve secretário, tem o belíssimo trabalho da Laura aqui nos últimos 2 anos. A gente tem caso, né, para não falar só de Sul e Sudeste, de Boa Vista, que é um case nosso, um dos cases do projeto, que a gente lançou o projeto dia 28 de junho do ano passado, oficialmente lançou, né, o projeto em si já tem quase 2 anos. A gente lançou num café da manhã no Senado Federal, e esteve lá o secretário de Desenvolvimento de Boa Vista. Ele não conhecia a Lei de Liberdade Econômica, então você tire aí a capital de um estado, né, que ele chegou ali e falou: nossa, ficou maravilhado, gostou muito, conversou com todo mundo, tinham vários deputados, e falou: olha, vamos marcar uma reunião. Marcou a reunião na semana seguinte, e na outra semana o prefeito aprovou, via decreto, a Lei de Liberdade Econômica. 2 semanas. Né? Uma, se você contar a partir da reunião. E agora, em janeiro, né, a gente até ficou uns meses sem falar com eles. Agora, em janeiro, a gente recebe e-mail: olha, a gente mudou aqui, porque eles tinham aprovado 297 atividades. A gente mudou, agora a gente subiu para 940. E virou a capital com mais atividades de baixo risco dispensadas do país. E o prefeito gostou da ideia de divulgar isso e divulgou para todas as mídias do estado. Né, e está usando isso para fazer divulgação. Então, muito que a gente vê é vontade política. Se existe ali, principalmente governador,
ou uma pessoa como a Laura trabalhando, Silvio trabalhando nisso, né, Juliana e Júlia agora aqui também trabalhando nisso, com vontade de avançar a pauta, ela avança. Quando não tem vontade, tem os exemplos aí, tem Belo Horizonte, que o prefeito vetou, Goiânia, que o prefeito vetou, Betim, que o prefeito vetou pelo mesmo motivo, briga política, Estado de São Paulo, que, como eu disse, é vergonhoso, não avançou até hoje, por falta de vontade política. Então, muito do que vem é vontade política. A gente tem uma pergunta da plateia. Olá, vou descer para o pessoal conseguir me ver melhor. Boa tarde, eu me chamo Isadora Piana, sou do interior de Santa Catarina. Eu quero fazer vários comentários, mas o primeiro é parabéns. Eu trabalho com política tem uns 3 anos, hoje eu estou na Executiva Nacional do Novo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente num projeto que se chama Movimento SC Livre, que surgiu o SC Simples, e através do deputado Bruno Souza a gente tentou implementar em alguns municípios de Santa Catarina. Em Santa Catarina é engraçado, porque a gente tem esse desenvolvimento que é um pouco orgânico, mas não surge de uma iniciativa do governo. Isso é uma grande dificuldade, porque em algumas cidades, e eu já vou até direcionando para a minha pergunta, a gente tem muita dificuldade, chega-se até a aprovar a lei de liberdade, com o nome todo bonito, mas na prática eles não aplicam. Então eles continuam cobrando a taxa, que é o caso do meu município, que cobra a taxa para MEI, que é um completo absurdo. E eu já fiz diversas reuniões com a associação, já envolvi todo mundo. Outro fator é que a própria prefeitura ainda não sentou com vigilância, com bombeiro, para falar a mesma língua, e as pessoas buscam justamente a liderança, né? Olha, Isa, mas eu estou com dificuldade lá no bombeiro, o que eu faço? E a gente continua lutando. Como nós não temos um governo para ajudar, como o Rio Grande do Sul, como Minas, que estão super de parabéns, a gente sofre muito. Então, eu queria até comentar que ontem, né, o governador Eduardo Leite foi vaiado. Teve pessoas que tiveram ainda a capacidade de fazer placas, falando que aqui não tem liberdade. Eu digo justamente o contrário. Eu estou impressionada, sabe? Acho que muitas das pessoas que estavam lá deveriam estar aqui para ver o quão vocês plantaram liberdade no estado todo. Isso também serve para Minas. Então, de verdade, meus parabéns. E a minha pergunta para todos, para quem quiser responder, é nesse sentido. O que é que a gente pode fazer nesses casos que rolam um entrave do jogo político, que eles tentam ludibriar as pessoas, que de fato eles ludibriam, né? Falando que não, nós temos a lei, mas continuam cobrando a taxa. E se existe uma via judicial, nós já pensamos em várias coisas. O Lucas, inclusive, conversava bastante comigo para ajudar. O que a gente pode fazer quando já damos o primeiro passo, mas ainda assim temos dificuldades? Muito obrigada. Eu tive vontade de responder porque eu vi aqui uma oportunidade rara da gente falar do detalhe do nosso trabalho. Porque a gente sempre fala de uma forma geral, os números que a gente conseguiu e tal. E essa pergunta que tu fez diz respeito ao que a gente encontra quando a gente telefona para a prefeitura. E é o que a gente faz lá no nosso setor, diariamente, é fazer isso, ligar com prefeituras, lidar com entendimentos de que a taxa deve ser cobrada ou não. E o que eu percebi na minha experiência? E daí também vem a ideia da jornada. Inclusive, esqueci de dizer a data, né? 10 e 11 de maio, em Santa Cruz, no Parque da Oktoberfest. Bom, quando a gente começa a conversar com o município, a gente vê que essa ideia de nós, eles, o servidor público, o empreendedor, ela não tem esse limite na realidade. O que existe é um servidor público preocupado com questões reais. Se aquilo ali não é abrir mão de receita, né? É uma questão real. Então, a gente precisa conversar do ponto de vista jurídico com ele, né? E aí, um outro servidor, em relação a uma atividade de classificar uma atividade como baixo risco ou não, por exemplo, oficina mecânica. Para quem não sabe, a oficina mecânica tem um potencial poluidor por conta do resíduo, do óleo e tal. E o servidor que está contrário àquilo não é porque ele é a favor da burocracia ou porque ele é contra a liberdade. Ele está preocupado, e o óleo? E aí a gente tem que apresentar soluções. Olha, e quantas oficinas mecânicas existem no município, tu nem sabe, né? A partir do momento que tu começar a usar a rede SIM, essa atividade vai ser baixo risco, não vai precisar buscar vocês, mas você vai saber de todas as oficinas mecânicas, inclusive aquelas que não te buscaram por alguma outra razão. Então, a ideia de você conhecer os mecanismos
Não falo mecanismo do ponto de vista negativo, mas como os órgãos funcionam, quais são as competências que eles têm, quais são os muros públicos, o que eles estão preocupados, e buscar soluções que nós temos para oferecer, para nós dê um grande resultado. E aí nós vimos que não é só tecnologia, né? Não é só conceito, são pessoas. E daí veio a ideia da jornada. É exatamente isso que o Silvio falou. A gente, quando a gente está levando Tudo Fácil Empresa para os municípios, a gente dividiu o projeto em 4 etapas, e um deles é justamente a taxa, né, do alvará de funcionamento. E aí a gente chega no município, ali a primeira reunião é com o prefeito e com os secretários, e eles adoram falar que tem a lei da liberdade econômica, né, e a gente diz, prefeito, parabéns, que maravilha e tal. E aí, não estão cobrando a taxa. Ele, não, a gente cobra a taxa. Então, aí, o que a gente faz? A gente passa a explicar, né? A gente passa a dar exemplos, como foi Porto Alegre, que fez um estudo, né? E que se deu conta que o valor que se arrecadava com essa taxa gastava muito mais a máquina municipal para ir atrás de quem não pagava. Então, a gente sempre usa os exemplos de alguns municípios desenvolvidos para aquela prefeitura. E sabe que está dando muito resultado. E a gente ajuda também no projeto de lei, né? Então, a gente tem modelos, a gente manda modelo, a gente dá trabalho, sabe? Não é nada fácil, né? A gente trabalha muito, né, Silvia? A gente tem um grupo também muito pequeno. Eu, às vezes, passo o meu domingo chamando o prefeito e secretário do Desenvolvimento Econômico. Imaginam, 100 municípios, eu fico ali cobrando no pé, né? E é isso que dá resultado também. Também tu ter uma equipe engajada e que queira fazer a diferença. Isso aí é fundamental. Eu vou falar como funciona o nosso fluxo em Minas Gerais, para você conseguir entender. A gente tem uma estratégia, e quando eu falo o nosso fluxo, é eu ligando, pegando o telefone, ligando para o prefeito, me apresentando, sou do governo, queria apresentar o programa Minas Livre para Crescer. Então, a gente faz esse contato direto com a prefeitura e também Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal, que é a pasta responsável por isso no município. A gente agenda uma reunião, eu faço a apresentação institucional do programa. Depois que a gente finaliza a reunião, eu envio todo o documento, né, de referencial sobre o programa. A gente envia o modelo de decreto, a gente envia o modelo de projeto de lei, de resolução, a gente envia o Guia Municipal de Liberdade Econômica, a gente envia o plano de ação, para eles saberem o que eles vão ter que fazer pós-assinatura. Então, tudo está ali disponível para eles. Deu uma semana, eu ligo de novo. E aí, prefeito, como é que você está? Vamos assinar o decreto? Vamos. Assinou o decreto. Quando o prefeito não quer assinar, isso já aconteceu várias vezes com a gente lá do governo, a gente tem uma outra estratégia. Eu tento chamar para a reunião, sempre a primeira reunião, eu tento chamar CDL, Associação Comercial do Município, algum consórcio. Então, porque esses são os atores que realmente necessitam da desburocratização. Então, são eles os maiores interessados. Então, eles têm que saber que o governo procurou o prefeito e que, se ele não aprovar aquela pauta, está errado. Então, ele vai ter alguém para cobrar. Então, assim, eu acho que uma boa estratégia é você colocar esses atores tendo ciência de que aquela reunião está sendo realizada, né, de que o governo de Minas veio aqui e apresentou um programa maravilhoso, e por que meu prefeito não está dentro ainda? E outra estratégia que a gente tem também, que agora a gente está trabalhando a nível regional. Então, a gente tem parcerias com consórcios de desenvolvimento econômico ou associações de municípios, que a gente faz a captação via entidades. Então, o consórcio de desenvolvimento econômico do Vale do Mucuri, a gente entra em contato, apresenta o programa para o consórcio ajudar a gente na captação política dos municípios. E aí a gente marca uma reunião presencial com a presença do nosso superintendente, do subsecretário, porque os municípios e prefeitos eles gostam disso. Então, acho que também é uma outra forma de você conseguir aprovar essa legislação nos municípios.
E quando mesmo assim você não consegue, como o caso de Nova Serrana, por exemplo, a mesa diretora procurou o governo de Minas para poder implementar a Lei de Liberdade Econômica, porque o executivo não deu retorno. Então, você pode fazer um trabalho também de conscientização via Câmara, que também, ano que vem tem eleição, então é um ótimo caminho, porque é uma pauta que realmente dá voto. A gente viu que, nesses 4 anos de Minas Livre, os municípios que tiveram Lei de Liberdade Econômica aprovado, os prefeitos conseguiram reeleição. Então, é uma pauta que realmente é interessante. Então, tem essa outra linha de trabalho. Eu acho que é bom sempre dar transparência, né, sempre difundir o trabalho. E eu queria comentar um pouco sobre a classificação de risco, né? Como que funciona essa classificação? Por que é tão difícil? Porque você tira o poder do técnico e do fiscal. Então, não é fácil aprovar 770 atividades, né? Porque lá em Minas Gerais a gente sentou com o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, e juntos esses órgãos chegaram a 701 atividades classificadas como baixo risco. E aí a gente vai para o município e fala, olha que legal, são 701 atividades que não vão mais precisar do alvará. Nossa, mas aí eu vou perder receita. Ah, mas aí e vai ser renúncia de receita. E a gente tem que explicar que não se trata de renúncia de receita, porque o tributo ele está vinculado diretamente a uma prestação de serviço. E não existindo mais esse serviço, não há o que se falar em renúncia de receita. Então, uma opção que a gente dá também para os municípios que se preocupam muito com esse valor que, no final do dia, é ínfimo, é de fazer um projeto de lei para fazer a atualização do Código Tributário, mudando o fato gerador. Então, ao invés de ser taxa de alvará, vira taxa de fiscalização, porque a fiscalização é o que, de fato, vai saber se aquele empreendimento está seguindo ou não as normas. Outra coisa que realmente vem pegando nos municípios. Ah, mas essa atividade econômica aqui, não sei se eu posso liberar. E a gente tem que falar. O Estado de Minas Gerais já fez o trabalho, já fez o dever, já deu a ciência, o Corpo de Bombeiros já deu a ciência. E não se trata de uma imunidade fiscalizatória. A fiscalização ela vai continuar acontecendo. Então, não tem muito com o que se preocupar. Eles se preocupam realmente porque querem ter ali o poder, né, o carimbo, a burocracia, e é justamente isso que a gente está trabalhando para mudar. Falei muito, né? Só para adicionar rapidamente, né, tudo que eu falei aqui tem um site do projeto, que chama liberdadeparatrabalhar.com.br, e lá você tem informações do país inteiro, inclusive esse estudo de Porto Alegre eu quero ter acesso, para colocar lá também, se for possível. E aí, para terminar de responder a tua pergunta, né, tudo que se falou, obviamente, depende de boa vontade política, mas a gente sabe que, às vezes, ainda assim, com todo esse trabalho, não há boa vontade política. Então, 2 caminhos que você pode fazer, e nesse último caso, porque você está praticamente queimando a ponte com o prefeito, quando você vai fazer isso, um mais suave, que é notificar via Tribunal de Contas do Estado, a cidade, né, você pede para o tribunal notificar a cidade de que ela precisa aprovar a lei. Normalmente, isso a cidade não liga muito, mas já é alguma coisa. E o último caso, que a gente vai ter que começar a incentivar, é a associação comercial da cidade tem que entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei municipal no Tribunal de Justiça, na 2ª instância. E aí você vai discutir, porque, olha, a cidade não pode restringir mais do que a lei federal, né? Então, esse é o último caso, porque a gente trabalha com vontade política para que a coisa avance. Mas, se ainda assim a prefeitura não quer, o caminho é esse. Lá em Minas, teve um caso que foi interessante. Eu estava fazendo uma reunião com uma associação comercial, e aí o prefeito, indignado, nossa, veio uma empresa e se instalou aqui no município e nem veio me dar um oi, nem veio me falar. Eu falei assim, mas é isso que vai acontecer. Se você não fazer a regulamentação, a Lei de Liberdade Econômica, as empresas elas vão vir porque elas já estão tendo ciência
da lei federal, que tem 297 quinais liberados, e se aquele quinai está liberado e o município não tem a regulamentação dos quinais próprio, vale a lei estadual, não tendo lei estadual, vale a lei federal. Então, assim, é um caminho natural, não tem como. A lei federal ela é de direito econômico, então só cabe ao município, ao Estado ou à União, né, tratar sobre isso. Então, assim, ele tem que regulamentar. E igual o Marcelo falou, pode entrar com uma ação, mas eu acho que é até melhor já instalar a empresa ali mesmo, que evita mais coisa. A gente tem que encerrar. Eu agradeço muito a presença do Marcelo, da Juliana, da Laura e do Silvio. Foi um prazer mediar o painel sobre liberdade econômica. Acho que é um adendo aqui. Vou fazer jus ao meu colega e amigo Paulo Ebel, que também foi presidente do IEE, é associado do IEE, e foi um dos idealizadores da Lei de Liberdade Econômica do Governo Federal. Então, me honra muito estar aqui mediando o painel sobre esse assunto, que a gente sempre trabalhou e defendeu tanto, e mostrando os resultados efetivos de uma lei como essa. Obrigada e boa tarde.